A TV Costa Norte esclarece que enviou comunicação e convite a todos os candidatos e candidatas que concorrem ao Senado e ao governo do Piauí e de já parabeniza a todos que participaram e participarão dessa oportunidade de diálogo com os nossos telespectadores ao longo desse período, possibilitando uma melhor análise dos eleitores ao cenário político 2022. Nós vamos a uma breve explanação do currículo do entrevistado de hoje. Ele é A. José Fontinelli, filiado ao PMN, é a primeira vez que concorre a um mandato eletivo, nasceu em Parnaíba em 1975, mas mora em Teresina desde 1997. É escritor, ator, cineasta e professor de literatura, mestre em letras pela Universidade Estadual do Piauí, com especialização na relação entre cinema e literatura. Atualmente em Teresina, é professor do Educandário Santa Maria Gorete, Instituto Educacional São José e apresentador do programa Enem para Todos. Vamos, portanto, à entrevista ao vivo. Portanto, como dito na apresentação e respeitando a ordem sorteada, o nosso entrevistado de hoje é o candidato a José Fontinelli, do PMN. Seja bem-vindo à nossa emissora. Helder, muito obrigado, viu? Eu gostaria, inclusive, de, já encarando os parnaibanos, né, e pessoas das demais regiões que estão nos assistindo, de dizer que a oportunidade de poder conversar com vocês hoje é, para mim, importantíssima, né? Até porque, como eu não tenho tempo de TV e os recursos, né, ainda são muito limitados, poder estar em um programa com a audiência, né, de vocês e poder entrar na casa, né, de todos da região, de todos dessa planície litorânea, né, que eu conheço tão bem, é imprescindível para quem pretende, assim como eu pretendo, né, chegar, né, a assumir um cargo eletivo. Candidato, nós lembramos que o senhor tem 25 minutos a partir da primeira resposta. Eu peço que o senhor administre o seu tempo para que nós possamos explorar o máximo de assuntos. Ao final, eu vou lhe advertir 1 minuto restante para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. Candidato, é a primeira vez que o senhor concorre, como o senhor mesmo já citou aqui no início, ao cargo de um mandato eletivo. O senhor tem feito campanha só nas redes sociais, também no corpo a corpo, né, por não ter espaço na TV, como falou, limitando aí a sua divulgação de campanha. Como é que o senhor pretende convencer ou tem feito a sua estratégia para convencer o eleitor a votar no senhor nesse espaço restrito? Olha, Helder, em primeiro lugar, eu há alguns anos, né, venho recebendo convites para concorrer, né, a alguns cargos. Por exemplo, eleição, né, para prefeito, vereadores, sempre me convidaram para ser candidato à Câmara Municipal. E me convidavam também, né, para concorrer a deputado, né, seja deputado estadual, seja deputado federal. E eu sempre dizia o seguinte: eu ainda não tenho tempo para me dedicar, né? Eu sou um professor que, por muitos anos, né, por pelo menos 25 anos, dei em média 50 aulas por semana, né? Então era de domingo a domingo, e fora esse trabalho, né, principalmente em escolas particulares, havia um trabalho voltado para a educação solidária, em que eu ministrava palestras, né, finais de semana, feriados, para escolas públicas. Então, de fato, não havia tempo para concorrer, para participar efetivamente de um processo eleitoral. E agora, né, o convite me foi feito em um período em que eu estou dando bem menos aulas, em que, de fato, eu estou tendo tempo para conversar com as pessoas, para produzir material, mesmo não tendo condições de viajar, né, por todos os municípios, né, ou pela maioria dos municípios, mas eu tenho feito um trabalho nas redes sociais e tenho feito um trabalho, de fato, de corpo a corpo, de visita, de conversas, como essa que nós estamos tendo aqui, né, com muita gente. E isso tem resultado em algo muito positivo, tanto que
eu hoje venho me consolidando nas pesquisas para o Senado em terceiro lugar, não é? Eu, inclusive, cito um verso do Carlos Drummond de Andrade, né, daquele poema famoso No Meio do Caminho, né, que eu tenho sido essa espécie de pedra no meio do caminho, né, no meio dessa polarização, né, que nós verificamos tanto, né, entre os presidenciáveis, né, entre os candidatos ao governo, e que também acontece aqui no Piauí em relação aos candidatos ao Senado. Então, eu sou uma opção para o Senado, eu sou de fato uma nova opção para o Senado, justamente porque surjo, tá, bem avaliado, né, o meu índice de rejeição é o mínimo nas pesquisas. Volto a dizer, estou ali em terceiro lugar, claro que com um percentual, né, que não se aproxima daquele que aparece em primeiro lugar nas pesquisas, mas um percentual de votos conscientes, de votos de opinião, que trazem uma mensagem importantíssima, sabe? Estão de olho, estão me ouvindo, estão prestando atenção naquele conteúdo que está sendo produzido por mim, né? E entendem que há um discurso, né, por parte de alguns candidatos, que é justamente esse discurso de eu sou novo, de que eu vou fazer, mas que assim como eu, muita gente para e de fato se questiona, como assim? Novo se está aí há tanto tempo. Como assim eu vou fazer se eu tive durante tantos anos essa oportunidade e não fiz? Então estou aqui pedindo para vocês, da planície litorânea, pedindo para vocês que estão nos assistindo agora, que acessem a minha rede social, o meu Instagram, professor.ajosé. Veja as minhas propostas, veja o material que eu tenho produzido e me deem um voto de confiança, tá bom? Candidato, como que o senhor vê essa atual legislatura no Senado Federal, em termos disso que o senhor mesmo tratou, que é a polarização, né? A gente tem percebido aí, com base nas atuais e nas mais recentes pesquisas, ainda haver essa polarização no Brasil, né? E eu gostaria de perguntar ao senhor, se eleito, essa sua bandeira, ela é mais para a direita ou mais para a esquerda? Olha, o meu slogan é: tudo passa pela educação. E hoje no Brasil, quando a gente fala de direita e de esquerda, parece que nós vivemos em um país com posturas ideológicas bem definidas. Hoje, na verdade, quando eu olho para os que se dizem de direita, são, na verdade, políticos de direita nós chamávamos antigamente coligação, né? Mas a gente chama agora de federação. Então hoje o que eu tenho é o político de direita numa federalização com um de esquerda, e esse de direita e de esquerda eu também encontro aqui do outro lado, que nós chamamos de esquerda. Sabe, o que eu quero dizer é o seguinte: para mim não interessa ideologias, porque na verdade, se nós olharmos para os nossos partidos e para essas, né, federações, cada um continua com seu pensamento, cada um continua com a sua postura, e acabaram se aliando, né, por interesses e por acreditarem que essa aliança os fortalece durante o processo eleitoral. Então, eu digo para você claramente, o meu partido, que é o PMN, ele é um partido que, em sua história, vem sempre se posicionando, pelo menos teoricamente, centro-esquerda. Mas eu repito, no Senado, não me interessa se você é de direita, se você é de esquerda, sabe? No Senado, para mim, o que é interessante é que nós comunguemos de um interesse comum,
sabe? Que nós tenhamos de fato a preocupação em resolver, sabe, a partir de uma discussão madura, questões políticas, sociais, econômicas e que são de interesse e que estão aí há tanto tempo, sabe, se arrastando, não saindo do discurso. Tá? Então eu sou de um partido de centro-esquerda, tá? Mas eu estou aberto ao diálogo com qualquer ideologia, com qualquer político, com qualquer pessoa que esteja de fato interessado em discutir o nosso país, em discutir o estado do Piauí. Como que será a forma de atuar, portanto, do candidato, caso o senhor seja eleito? Não é? Será mais vinculado a uma bancada específica ou junto a prefeitos, municípios? O senhor tem uma base, né, um referencial que vem a partir da educação. Não é? Que projetos o senhor apresenta para esse setor, para que se possa solucionar tantos problemas existentes? Olha, as pessoas muitas vezes, quando conversam comigo a respeito da minha candidatura, primeiro perguntam o que faz um senador, quem é o senador, né? E eu percebo, né, quando a gente vai discutindo esse assunto, que as pessoas, além de não saberem de fato, as pessoas elas confundem muito o papel do legislador com o papel dos executores, né? Então é importante primeiro lembrar que o senador ele não está ali para executar, né? O meu trabalho, independente da causa, independente do setor que eu estiver discutindo, o meu trabalho é legislar e fiscalizar, né, os recursos que forem aplicados. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos como recursos individuais para serem utilizados, né, por cada um dos 81 senadores, né, em 2022, cada um dos senadores tinha 17 bilhões de reais. Eu, como senador, eu posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Eu posso destinar recursos para os municípios, eu posso destinar recursos para o Estado. E como a minha principal bandeira, tá, é a bandeira da educação, como eu de fato acredito que tudo passa pela educação, eu estarei de olho, sabe, no que está acontecendo em todas as comissões do Senado, né? Hoje nós temos 11 comissões permanentes, eu estarei de olho nessas comissões, mas sempre preocupado em, por exemplo, vamos falar de segurança pública. Eu não posso discutir segurança pública sem me preocupar com a base. Você, por exemplo, se for um dia pesquisar os recursos destinados pelo professor José, vocês não encontrarão recursos destinados, por exemplo, para a construção de presídios. Aí você argumentar, mas é importante construir presídios? É, mas existem outros 80 senadores que podem se preocupar com isso. Eu prefiro construir escolas. Você não vai encontrar o professor José destinando recursos para a aquisição de armas, de veículos, para a polícia, por exemplo. Vamos equipar a polícia para combater a bandidagem, sabe? Eu prefiro destinar recursos para a arte, para a cultura, para um movimento que nós aqui em Parnaíba, há alguns anos, né, na minha adolescência, por exemplo, e eu encontrei aqui, né, o Romualdo, que participou de um período fantástico da arte parnaibana, do teatro parnaibano, em que nós tínhamos todo um apoio, sabe? Nós fazíamos cursos. Gente, até andar de pernas de pau,
eu soube um dia, com certeza hoje se eu for subir numa perna de pau acontecerá um acidente. Mas nós tínhamos cursos, nós tínhamos profissionais que vinham de todos os cantos do país. E nós produzíamos filmes, nós fazíamos peças de teatro. Por quê? Porque nós tínhamos um espaço onde nós éramos acolhidos. E longe dessa visão marginal que querem impor do ser artista, nós nunca nos envolvemos com drogas, nós não estávamos em mesas de bar, sabe? Como muitos jovens que de fato não têm o que fazer naquele final de semana ou naquela noite após a escola, nós não íamos para mesas de bar. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que enquanto senador, todos os recursos disponíveis partirão da educação, arte, cultura, entendendo que eu não estou sendo omisso em relação a nenhum outro setor, porque tudo que está sendo investido aqui resultará com certeza, inclusive se nós formos discutir a respeito de emprego e renda. Eu só sou professor e eu só consegui o espaço que eu consegui enquanto professor por causa do teatro, por causa dos cursos, por causa das técnicas, tá? Eu só falo tranquilamente aqui com você por causa disso, sabe? O que me abriu as portas para ser professor, para ser escritor, porque nós também líamos bastante, nós éramos estimulados a ler, éramos estimulados a escrever. A peça teatral que nós montávamos e que era apresentada no teatro e nas praças públicas aqui da região, nós escrevíamos, nós interpretávamos. E um dia eu mostrando um filme que eu fiz aqui em Parnaíba em 1988, né? Eu tinha 14 anos, e mostrando em sala de aula, né? Um aluno foi e comentou assim, professor, como foi que vocês fizeram tudo isso? E meses de ensaio, aquela coisa. Ele disse, professor, vocês não tinham o que fazer não, né? E eu respondi para ele, porque ele levantou a bola, e era o que eu estava precisando, eu respondi para ele, pelo contrário. Nós tínhamos o que fazer. Nós não ficávamos ociosos. O que não permitiu que nós fôssemos corrompidos justamente por aqueles que se aproveitam, né, dessa ociosidade da juventude. Candidato, o senhor falou aí desses outros setores, né, fazendo um correlacionamento à sua base, que é a educação, e eu queria lhe perguntar também qual é o seu posicionamento nessa disputa presidencial. Que leitura que o senhor tem feito desse momento da conjuntura nacional? Olha, eu converso muito a respeito desse assunto, converso muito com as pessoas. O radicalismo, ele não leva a nada e nós estamos constatando esse radicalismo dos dois lados, né? Há radicais, tá, defendendo o Bolsonaro e há radicais defendendo o Lula. E eu confesso para você, isso me assusta, porque à medida que nós estamos nos aproximando das eleições, eu tenho verificado também em grupos de WhatsApp, que é onde as pessoas extrapolam mais, eu tenho verificado esse acirramento e essa intolerância de ambas as partes, sabe? Nós estamos criando um clima cada vez mais tenso à medida em que nos aproximamos da eleição, do 2 de outubro, mas não adianta nós ficarmos com essa. A parte A é agressiva, é radical. Não, é a parte B que é agressiva e que é... Não, na verdade, nós temos, felizmente, né, a maior parcela da população que tem conseguido manter a postura, manter o equilíbrio, tá, a maturidade diante dessa turbulência, repito, dos dois lados, sabe? E eu não entro
nessa, sabe? Eu enquanto professor, eu enquanto educador, eu jamais estimularia nenhum tipo de postura que pudesse resultar em preconceito, que pudesse resultar em nenhum tipo de intolerância. Como eu disse no início, independente da sua postura política, independente da sua ideologia, se não prevalecer o respeito, se nós não nos mantivermos, sabe, atentos para que a agressividade não tome de conta, sabe, da situação, nós teremos uma eleição muito tumultuada, sabe? E nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós estamos vivendo um período importantíssimo da democracia brasileira, sabe? Eu acredito que nós nunca discutimos tanto política quanto estamos discutindo nesses meses que antecedem a eleição. Então, que essa discussão resulte em algo positivo, que ela permita que nós nos politizemos cada vez mais e não nos entreguemos à emoção. Tá? Eu, como professor de literatura, vou falar agora como os escritores realistas, se deixar levar pela emoção, por essa emoção pura, por essa emoção exacerbada, dificilmente vai resultar em algo positivo. Candidato, nas entrevistas que nós fizemos nas pré-campanhas com os pré-candidatos, nós podemos perceber que dentre os pontos mais levantados, além da educação, é lógico, sempre estão saúde, emprego e segurança, especialmente no que diz respeito à atuação de facções aqui no estado do Piauí. O senhor deve ter conhecimento disso. Sim. Como que o senhor acha que poderá contribuir para a solução dessas pautas sendo eleito? Olha, a situação já se instalou, né? Então eu não posso, por exemplo, pensar no problema da violência urbana e nesse crescimento das facções aqui no Piauí, tá? E infelizmente também aqui na região da planície litorânea, eu não posso pensar esse problema como algo que será combatido a partir de políticas públicas mais sérias que têm como ponto de partida a educação. Não. Quando eu digo que valorizarei e sempre valorizarei a educação, é pensando a longo prazo. Obviamente que para combater a situação instalada, eu vou ter que, infelizmente, ir para a ponta. Eu não posso ser tolerante, tá? Eu, enquanto senador, eu, enquanto legislador, eu não posso ser tolerante com essa onda de violência, eu não posso ser tolerante com essa tentativa da marginalidade, da bandidagem, de querer tornar-se uma espécie, como já aconteceu em muitos países, de Estado paralelo. Então, enquanto legislador, o que eu posso fazer é propor leis, é estar ao lado de projetos de lei que contribuam para a repressão desse movimento, desse crescimento de violência urbana que nós estamos encontrando. Entende? Por quê? Porque já se instalou, porque já é uma realidade. Mas se eu ficar apenas investindo na polícia, se eu ficar apenas construindo presídio, se eu ficar apenas estruturando delegacias, eu terei que passar minha vida inteira investindo em presídio, investindo na polícia e estruturando delegacias, entende? Se é uma realidade, se é um problema social sério que precisa ser combatido, nós combateremos. E eu, enquanto legislador, estarei ali trabalhando para que isso aconteça. Mas, se nós não entendermos que essa realidade que nós verificamos hoje, aqui em Parnaíba, em Luiz Correia, em Picos,
em Teresina, se nós não compreendermos que isso já é um resultado, que isso já é o que sobrou após a explosão, e não nos prepararmos para combater, para evitar novas explosões, nós ficaremos o tempo inteiro nesse círculo vicioso e a tendência é que as coisas somente piorem. Candidato, nós vamos nos encaminhando aqui para os minutos finais da sua entrevista, né? Ao final o senhor pode fazer o último minuto, as considerações finais, mas dizem que o voto para senador é o último definido pelo eleitor. Acompanhando aí as pesquisas, há realmente muita oscilação ainda nos números. Como é que o senhor vai conseguir fisgar o eleitor já nesses últimos dias? Responda e aproveite e administre aí o seu tempo para o senhor fazer as suas considerações finais. Ótimo. Bom, em primeiro lugar, vocês que estão assistindo ao programa precisavam saber de mim. Então agora não há mais desculpa. Vocês sabem que há um candidato ao Senado, o professor A. José, que é parnaibano, começou a dar aula aqui, tem uma família maravilhosa que é do interior de Luiz Correia, né? Inclusive visitarei no próximo final de semana, todo mundo por lá. Então, há um parnaibano, há um professor, há um profissional, há uma pessoa que, de fato, longe dos cabrestos impostos por determinados coronéis, está disposto, de fato, a trabalhar para que nós tenhamos um Piauí cada vez mais firme, um Piauí cada vez mais forte. Então, se você ainda não tem candidato para o Senado, se você ainda estava em dúvida, eu sou o professor A. José, o meu número é 333, meu Instagram, professor.ajosé. Acesse, me conheça melhor, tá? Mande mensagens, que eu estou conversando com todo mundo e eu acredito, sabe? Eu acredito que há chance, sim, de nós darmos a mensagem. Você estudante, sabe, do ensino médio, você estudante universitário, você que vai votar pela primeira vez, você está olhando para uma pessoa, tá, que ama muito a região, que tem uma relação afetiva fantástica com a região e que está disposto, tá, com a caneta na mão, trabalhar para que mais projetos possam ser desenvolvidos. Obrigado, portanto, candidato. O senhor utilizou muito bem o seu tempo. Nós agradecemos aqui a oportunidade do diálogo que o senhor teve conosco e com os nossos telespectadores simultaneamente que nos seguem pelas redes sociais e também pelo canal 4.1 HD. Assim como com todos os outros candidatos, eu lhe desejo sucesso também e um bom trabalho nessa sua jornada. Muito obrigado, Elton. Foi muito bom conhecer você e muito bom reencontrar o Romualdo, reencontrar o Jussier e nessa caminhada reencontrar muita gente da minha infância.